Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje tem corrida e tiros na terra e no ar para todos os gostos. Está no ar mais um episódio de História Revista. Super Game Power 64 com muitas coisas do Nintendo de mesmo número. Quake 2, Star Wars Racer, Ace Combat 3 e um momento clássico com nada mais nada menos do que Superman 64. Ai caramba, seja o que Deus quiser. Antes das notícias, tem a matéria especial e agora eles falaram de jogos cancelados. Olha só que legal. Um assunto que dia desses fizemos um especial e que pegamos um pouco das informações que tem aqui também. Das coisas que falaram aqui, um dos que não entraram no episódio, até mesmo porque não foi um jogo cancelado, foi este que se chamava Brute Force, que depois de alguns problemas para licenciar o nome, acabou sendo chamado de Killer Instinct. E também mudou para o jogo de luta que conhecemos. Chegaram a mostrar algumas imagens na época que tinham alguns lutadores com nomes diferentes. Mas se você quer saber mesmo dos jogos que tem aqui, é melhor ver o nosso especial que falamos de todos eles. Vale dar uma olhada e um joinha depois. Mas também só depois de ver o episódio de hoje. Vamos com calma aqui. Também aconteceu o segundo Oscar dos videogames. E o Zelda Ocarina of Time foi o grande vencedor da noite. Na verdade, teve uma certa dominação da Nintendo que só sobrou um prêmio pro PlayStation, que foi o melhor jogo de corrida pro primeiro Gran Turismo. E o primeiro Half-Life ganhou o melhor jogo de PC também. E como bem falaram aqui, o primeiro Metal Gear Solid nem apareceu. Algo que é no mínimo curioso, para não dizer suspeito. Previews. Donkey Kong 64, da Rare. O macacão não ganhava uma aventura nova desde o terceiro do Super Nintendo. E lá estava toda a expectativa pela chegada desse aqui, e com certeza a grande onda ficou em cima dos gráficos, que esperavam uma nova revolução, igual como foi antes. Mas todo mundo sabia que o Nintendo 64 tinha muitas limitações, mas de qualquer jeito, até que eles conseguiram um bom trabalho. Para tanto, era obrigatório o uso da expansão de memória. E ela vinha de graça junto com o jogo para garantir. O que ficou de ruim foi aquela velha história de ver elementos dos cenários que apareciam de repente, conforme a gente andava. Mas também é o único problema, porque pelo outro lado conseguiram fazer cenários grandes e bons efeitos de luz. Tinha lá 5 personagens para escolher, cada um com a sua habilidade, aquela história de sempre. E depois vem a aventura 3D que ficou acima da média de qualquer forma. Street Fighter 03 no Dreamcast. Um lançamento que aconteceu 2 vezes. O primeiro foi sem jogo pela internet, mas depois eles lançaram outra versão que tinha isso. Como estamos em 99, essa versão já era mais completa que a do PlayStation 1, só que aí eles tiraram os gráficos poligonais que inventaram para economizar memória. Eu achei que quando fizeram isso os gráficos até melhoraram, mas eles não seguiram adiante com isso, então paciência. Também acrescentaram novos lutadores e modo de jogo. Só que depois eles lançaram a versão do Saturn que conseguiu ter ainda mais coisas. E assim continuou, sempre com alguma novidade no Game Boy Advance, o PSP e a coletânea do PlayStation 2. E aqui nessa mesma página encontramos Mortal Kombat Gold, que foi o 4 melhorado para o Dreamcast. Melhorado entre aspas, porque parece que eles acrescentaram mais problemas do que novidades para esse jogo. Trilogia Duro de Matar, Die Hard Trilogy 2. Continuação daquele Duro de Matar 3 em 1, que se não me engano ganhou um subtítulo no lançamento. Era Viva Las Vegas, onde acontecem os 3 jogos. Como ainda não tinham filmes novos da série, eles inventaram uma única história bem grande que foi contada em 3 segmentos com 3 estilos de jogo diferentes. Mas acho difícil que tenha sido melhor que o primeiro. Bom, os gráficos pelo menos melhoraram. Outro do Nintendo 64, Jet Force Gemini. Nesse tempo os personagens ainda tinham o primeiro design que era mais infantil e que eles mudaram mais tarde. Um clássico, Pokémon Stadium, marcada para chegar no primeiro semestre de 2000, mas que na verdade já era o segundo jogo da série. O primeiro foi lançado só no Japão e nem tinha todos os monstros da primeira geração. Isso foi a pressa para ganhar dinheiro. Road Rash 64, um grande anúncio que era muito esperado, mas que resultou naquele estrago que já conhecemos.
Quando o jogo era um preview, é uma coisa. A gente pensa que essas imagens eram um protótipo que ainda estava sendo trabalhado e não tinham montado o cenário. Mas aí o jogo foi lançado e vimos que ficou a mesma coisa. Uma grande decepção. Ape Escape, o jogo que foi criado para as pessoas acreditarem no controle analógico do PlayStation 1. E tinha uma jogabilidade inovadora, mas nem foi realmente necessário porque o DualShock foi muito bem recebido pela galera. Um bom jogo que teve sequências depois. E chegou a ganhar um crossover com Metal Gear Solid. Por isso que daqui vamos direto para outro clássico que está para nascer. Tony Hawk Pro Skater. Um jogo sem comentários. Iniciou uma onda de esportes radicais que fez tanto sucesso que todo atleta de várias coisas que a gente nem imaginava lançaram o seu jogo. E com isso várias franquias se iniciaram. Uma delas foi o do próprio Tony Hawk. E depois tiveram jogos de bicicleta, snowboard, wakeboard e mais algumas coisas que muita gente nem sabia que existia. Tem o remake HD que tá aí, parece que vale a pena cada centavo. Nessa época também, cheguei a jogar um protótipo do primeiro Tony Hawk e também um outro de bicicleta que eu não lembro o nome, que esses jogos davam tanto bug que pareciam até o Windows mal instalado. A gente tava correndo normalmente e de repente a tela mudava de cor e aparecia um código de programação. Uma coisa muito feia mesmo. Mas aí viramos a página e achamos 007, O Amanhã Nunca Morre, no PlayStation 1. Agora um jogo de ação em terceira pessoa. Fear Factor, no estilo Resident Evil, voltado para ação. Gráficos bem bonitos que pareciam desenho, mas era 3D, acredite se puder. Pokémon Snap no Nintendo 64. Mais um para ganhar dinheiro com Pokémon, onde a ideia seria fotografar os bichos no seu habitat natural. Ele funciona mesmo como um jogo de tiro correndo em trilhos, mas que não temos o controle de onde o jogador vai. Só que na hora que eles montaram o cenário, mostraram como é a natureza onde vive Pokémon, eles deram um novo olhar nesse mundo que achei muito interessante, em especial pela fase da floresta. Esse jogo é bem melhor do que parece, não se deixe enganar. Mais um aqui. Slave Zero no Dreamcast. Jogo de tiro entre robôs que parecia ter um visual animal e tem cara de que era bom mesmo. Missão Impossível, aquele do Nintendo 64 baseado no filme, agora a caminho do PlayStation 1. Um ótimo jogo do tipo stealth que agora prometeram corrigir os erros da outra versão. Uma coisa que eles devem ter feito com certeza, não sei dizer porque não joguei o do PlayStation, foi que agora os diálogos tinham vozes. E também devem ter adicionado algum detalhe gráfico. Também tem mais um aqui. Rayman 2 no Nintendo 64, que também sairia para o Dreamcast depois e acho que também teve uma versão no PlayStation 1. E por último, a versão japonesa do International Superstar Soccer 2000. Estava para vir por aí, como de costume, primeiro no Japão com times nacionais. E depois o resto do mundo com as seleções. E agora os lançamentos do mês. No Nintendo 64, Vida de Inseto, a adaptação do filme da Pixar que começava a mostrar como seriam diferentes os seus jogos. Tudo que eles tinham que fazer era pegar os bonecos e os cenários que usavam no filme e adequar às suas plataformas. Aí mesmo que os jogos não eram grande coisa, o departamento gráfico nunca fez feio. Quanto a esse aqui, não cheguei a jogar, mas vi muita gente tentando chegar ao final. No mínimo devia ser desafiador. Na outra página chegamos ao grande astro da capa. Quake 2 no Nintendo 64. A adaptação que fez bonito. Primeiramente, os caras trabalharam para pagar a má impressão do primeiro jogo. Não tinha sido uma adaptação grandiosa, simplesmente tinham passado o jogo do PC para o Nintendo, aí depois jogaram o filtro dos gráficos e do som e lançaram um jogo sem sal. Nem mesmo o multiplayer se salvou, devia ser a coisa mais pavorosa de todos os tempos. Para o segundo, eles usaram uma engine mais robusta, que tem um 3D bem próximo do original. E também trabalharam nos efeitos de luz. Os gráficos eram mesmo uma coisa tão pesada que ele tinha que carregar no começo de cada fase. Mas pelo outro lado, a gente não via esses defeitos de coisas que apareciam de repente. A jogabilidade ficou muito boa também e o resultado final foi um belíssimo jogo. Ele fez muito bom uso da expansão de memória. A única coisa que posso apontar como problema mesmo foi que o final seguiu a tradição do Quake e o Doom, e era revoltante ver de novo que um jogo tão caprichado teve um final tão preguiçoso.
Nem conta como spoiler porque não mostra uma conclusão da história. Era só uma tela de créditos e os inimigos apareciam desfilando. Pronto. E já que estamos no assunto, vamos falar da versão do PlayStation também. Ficou igualmente boa. Se puder colocar desse jeito, os gráficos ficaram piores, mas não ficaram ruins. Nós podemos ver aí nessas imagens que o resultado foi bem bonito. A jogabilidade com o DualShock também ficou muito boa com o esquema dos dois analógicos. Esse que nós usamos hoje em dia. E isso foi até o multiplayer para 4 jogadores, que também era excelente. Para conseguir colocar o jogo na pouca memória do Play 1, eles mudaram o esquema geral, que antes era de fases separadas e agora era como segmentos, igual o Half-Life, que era uma fase com várias partes que tinha uma parada para carregar cada uma. E eventualmente a fase era completa e passava para a próxima. Boas adaptações feitas por times diferentes e que fizeram bonito. Escolha aqui o seu sistema e boa diversão. Mais um grande nome ainda para Nintendo. Star Wars Racer veio direto do filme. Em primeiro lugar, sabemos que o tio George Lucas não foi nem um pouco sutil. Eles já estavam pensando na cena do filme com o roteiro de um lado e o projeto do jogo do outro. E eles até que acertaram no ponto, porque faltou só um pouco de polimento para o jogo ficar 100%. Isso é porque a todo momento aparece um detalhe que dá a sensação de que podia ter sido melhor. De novo isso. Mas também, como não é nada muito feio, nós podemos deixar isso de lado e temos um ótimo jogo de corrida. Aqui nesse sistema, o maior problema é que não tem música durante as corridas. É só quando chega a última volta que começa a tocar aquele tema do primeiro filme. E convenhamos que não é bem o tipo de música que combina com esse estilo de jogo. Isso foi arrumado depois na versão do Dreamcast, e acho que fizeram isso na versão PC também. A corrida que eles mostram no filme é a última pista de todas, e são 3 voltas que duram uns 2 ou 3 minutos. É o maior circuito do jogo todo, que tem mais de 20. E é legal como eles fizeram algumas que são adaptações de pistas reais, só que disfarçadas. Teve também a versão do Game Boy, que era totalmente diferente, corrida 1 contra 1. Teve também a do Flipper, que foi feita pela Sega, e uma continuação no PlayStation 2. Depois disso vamos para o terceiro grande nome seguido, ou nem tanto assim. Superman 64, que ganhou uma boa classificação nos pontos aqui, vejam só. Existe pouca coisa a ser falada sobre esse jogo, porque todo mundo já analisou de todo jeito. Só que nós vamos tentar assim mesmo. O Superman foi preso dentro de um mundo virtual criado pelo Lex Luthor. E antes de aparecerem os verdadeiros problemas, eram colocados os desafios de voar dentro dos círculos. Os gráficos ficaram muito feios e não tem nenhuma chance de defesa. Eles tentaram ir pelo estilo simples do desenho, que fazia muito sucesso, já tinham feito do Batman também, mas nem isso eles conseguiram reproduzir direito. E como era de costume, o horizonte tinha essa neblina verde que cobria o cenário que ia se montando. Eles erraram mesmo em tudo. E ainda por cima, de acordo com o que falaram numa outra edição, eles testaram vários cartuchos em vários sistemas diferentes e sempre acontecia um bug perto do final do jogo que é impossível zerar. Acontece alguma coisa do tipo uma porta não abre ou então um enigma não pode ser resolvido e acaba que não dá para seguir adiante. É impossível zerar esse jogo. Nem se o cara for lá com a boa vontade de jogar isso até o final, ele vai conseguir alguma coisa. Quem produziu essa obra-prima foi a Taito, que entre outras coisas produziu anteriormente aqueles 2 jogos da série Lamborghini, o do Super Nintendo e o desse outro aqui. E mais algumas tanqueiras, tipo os jogos da Xena e do Hércules. E os Irmãos Cara de Pau 2000, que é outro sem comentários também. Aparentemente eles passaram por dificuldade na produção, coisa que nem precisava falar, sejamos francos. O que tem aí pela internet foi que em 2011, um dos produtores deu uma entrevista e ele abriu o bico. Contou que a maior pedra no sapato foi que a Nintendo e a Warner ficaram em cima falando que podia e não podia ser feito. Aí é por isso que só tem alguns poderes, porque só deixaram usar esses mesmo. As fases de voar nos anéis também foi uma imposição, talvez para poder fazer uma coisa de exploração de ambiente 3D e essas besteiras.
Vou colocar o link aí na descrição para lerem a história toda. O resultado final disso tudo foi que o jogo teve atrasos porque a ideia original era uma coisa totalmente diferente do que lançaram. E quando começaram a falar mal desse do Nintendo 64, eles resolveram adiar a versão do PlayStation 1 que já estavam produzindo. E que podemos ver nessa imagem aqui como tem a mesma base para fazer outro estilo de jogo. Tem mais exploração, mais mobilidade. Só que nesse tempo extra que eles queriam para fazer o jogo, eles acabaram perdendo a licença do Superman e o jogo foi cancelado. Sobrou só mesmo o protótipo, que tem algumas imagens por aí pela internet. E diferente do que parece, não foi por causa desse jogo aqui que o Superman ficou marcado por ter jogos ruins. Mesmo aquele da Morte e o Retorno, que eu gosto muito, é problemático. E esse aqui vai ficar com mais um momento triste na sua história. O cara sofre mesmo. Agora entramos no departamento do PlayStation com um ótimo jogo. Ace Combat 3, Eletrosfera. A história agora se passa no futuro com muitas naves que são protótipos ainda. E tem até uma hora que o jogo vai para o espaço e para a eletrosfera do título. E que, se me lembro bem, era bem parecida com o que diziam que era o mundo virtual. Aquela coisa. A maior novidade aqui foi que em certos pontos da história dava para tomar um caminho diferente. E isso podia chegar em até 5 finais diferentes. E o fator replay ganhava pontos quando cada caminho tinha fases e aviões únicos, mas que ficavam disponíveis depois, livremente, para jogar qualquer fase, depois que zerava e começava de novo. Também ajudou muito a jogabilidade, que chegou o novo controle analógico, o DualShock, e o jogador agora podia controlar a visão livremente para qualquer lado. E uma coisa que não mudou muito e que não agradava muito os jogadores foi que na maior parte do tempo o jogo não é muito movimentado. Tem aquela coisa de que começa a missão e até chegar no ponto que vai começar a batalha é tudo muito parado. Mas se isso não incomodar, então temos um ótimo jogo que pode não ter envelhecido muito bem na parte dos gráficos, mas isso não vai atrapalhar a diversão. Jogue sem medo. Aqui do lado tem outra novidade da época. Os jogos de dança que começavam a ganhar espaço. Aqui temos o Dance Dance Revolution, da Konami, que, se por um lado ele manteve por muito tempo a mesma estrutura, ele também foi um pioneiro. Se hoje muita gente conhece o Pump It Up, saibam que não passa de uma imitação barata. Aqui no Brasil tem muito mais máquinas de Pump do que desse Revolution, porque sempre foi mais barato comprar o piratão do que o original. Ninguém quer pagar mais caro pelo jogo original. Voltando ao assunto, com esse jogo e o Beatmania, a Konami lançou a onda dos jogos musicais dessa época. Depois eles fizeram o de guitarra, bateria, o de rap e assim por diante. Como já falei, de uma versão para outra não tinha muita diferença, mas o que a Konami investia mesmo foi na licença para músicas conhecidas. E antes que falem de novo, música clássica não conta. A maioria já caiu em domínio público e qualquer um pode usar. A Konami ia lá e pagava para usar música que tocava no rádio, música conhecida. Um dos pontos altos era que eles também colocavam músicas de suas séries e também aberturas e encerramentos de desenhos. E só com isso foi mais que o bastante para conquistar o público japonês. E com o tempo ganhou versões para o Game Boy e aqueles piratões que eram tapete com o Nintendo 8-bits. Mas aí no original, eles inventaram também um modo de jogo que fazia um programa de exercícios. E o jogador acompanhava a sua perda de peso, pelo menos na teoria isso funcionava. Foi lançado e relançado milhões de vezes para tudo que é sistema. Vamos agora para mais uma parada no Star Wars, dessa vez a versão PC. O jogo oficial do filme Ameaça Fantasma. Aqui o que temos é um jogo de ação que quer ter uma parte de aventura. Só que é meio deficiente. É como se eles tivessem feito primeiro o jogo de ação e depois resolveram acrescentar as coisas de aventura. A primeira coisa que atrapalha ambos os estilos de jogo é essa câmera de cima que só dá pra ver essa pequena área ao redor. Tem horas que, para dar uma dramaticidade maior, a câmera se ajusta, mas é por um momento só. Depois ele volta para ficar assim. Outra coisa que atrapalha muito são trechos de plataforma e de escalar, como se fosse Tomb Raider, sem nenhuma necessidade.
Acontece um pouco de variação porque tem umas fases que mudam os personagens. E cada um tem a sua missão diferente, mas no fim é um jogo médio e sob encomenda só mesmo para lançar junto com o filme. O verdadeiro jogo de ação do Ameaça Fantasma só foi lançado depois e se chamou Jedi Power Battles. Esse sim é um jogo de respeito. Daqui vamos para a seção lançamentos rápidos. Hybrid Heaven do Nintendo 64. Um RPG de ação da Konami que é bem interessante, mas a progressão é muito lenta. Vale pela curiosidade. Shadowgate 64. Continuação de um antigo jogo do Nintendo 8-bit. Aqui é um jogo em primeira pessoa, que tem gráficos bonitos e que o jogador tem que usar a cabeça para resolver enigmas e descobrir como e onde usar cada item. E quando digo usar a cabeça é mesmo para pensar muito. É porque não existe em nenhum momento nenhum indicador de nada na tela. Esse jogo chega a ser maçante porque tem que pensar muito e fazer pouco. Mas se tu é o tipo de jogador que procura um alto desafio, tá aqui uma boa opção. Depois não diga que não foi avisado. No PlayStation tem o Cotton, série de jogos de nave que tem elementos fofinhos. Aqui se joga com uma bruxinha que atira seus feitiços e coleta itens. É basicamente isso o jogo todo. E aqui por último o Centipede, o velho do Flipper refeito pela própria Atari em 3D. Acredito que nesse tempo tiveram vários remakes em 3D de seus clássicos e esse aqui foi um deles. Ou então foi só coincidência. Chegamos à sessão de esportes com um ótimo lançamento. World Driver Championship, também Nintendo 64. Feito pela Midway, que não acho que tentou ser uma resposta ao Gran Turismo. Mas em parte estava no mesmo caminho, pelo menos no tipo de corrida que disputava. Inventaram aqui um modo carreira que era basicamente correr e ganhar para subir de nível. Mas não era aquela moleza também. Era difícil ganhar com os carros que eles ofereciam, e conforme o resultado era sorte aparecer uma equipe boa. Os gráficos já eram bons e ainda tinha uma opção de alta definição que a tela ficava um widescreen bem estreito. Nem dava para ver muita coisa, mas a parte esquisita é que não tem suporte à expansão de memória. Um bom jogo, vale a pena uma checada se puder. Depois desse tem All Star Tennis 99. Isso aqui mostra como o esporte ficou em alta na época. Mas só ganhou destaque mesmo porque dava para jogar com o Gustavo Kirten, que era a estrela da época, além de ser o primeiro do ranking mundial e aquela história toda. Daqui vamos para o detonado. Soul of the Samurai, jogo da Konami, PlayStation 1. Esse aqui tem lá uma complexidade técnica nos comandos. E também tem um pouco da cara do Onimusha. Tirando por aí, não deve ser um jogo ruim. Ouvi falar pouco na época, mas tem cara de que é bom. E passando aqui, chegamos ao Flashback, a sessão que lembra um jogo antigo e escolheram bem hoje. Botaram o Gunstar Heroes do Mega Drive, um dos melhores jogos de ação do sistema. A sua produtora, a Treasure, era formada por pessoas que trabalharam na Konami e depois fundaram o seu próprio estúdio. E a partir desse jogo podemos tirar que no mínimo eles queriam fazer um contra pro Mega Drive, mas não deixaram. Levou mais um tempo até que a Konami fizesse o jogo, mas tiveram que caprichar muito para não ficarem para trás. O Gunstar Heroes é mesmo um dos melhores jogos do sistema. É ver para crer. Ambos acabaram no mesmo nível porque conseguiram usar toda a capacidade do Mega Drive. Chegaram até a fazer coisas que diziam que eram impossíveis, que o Super Nintendo só podia fazer porque tinha chip e essas coisas, mas pegaram o Mega Drive e fizeram. Ao seu próprio modo eles conseguiram seus objetivos, mas até hoje prefiro o Gunstar Heroes mais do que o Contra do Mega Drive. Aqui nele não se trata só de atirar, mas também tem um esquema todo de ataques físicos e assim por diante. Falaremos com mais detalhes desse jogo no futuro. Chegamos aqui ao final do episódio, mas antes de fechar, vamos para mais um desafio valendo um jogo. E hoje o prêmio é o Crysis 2. O que acham disso? Para ganhar, basta falar qual foi o jogo mostrado em algum momento desse episódio que, quando foi lançado, teve um nome levemente alterado. Mas acontece que estou falando de um jogo de PlayStation. Descubra qual é esse jogo e coloque aqui os dois nomes, o anterior e o oficial. O primeiro que acertar, leva aqui para ser ativada no Steam totalmente de grátis. E aqui temos o final do episódio de hoje.
A tradicional hora de clicar no joinha e mandar o link pra galera para ajudar o canal a crescer. Estamos aí com quase 1000 fãs no Facebook, podemos alcançar o número ainda em 2013 com a sua ajuda e os seus cliques. O link tá aí na descrição e também tem o nosso Twitter, e-mail, Instagram e todo o resto. Esta foi a Super Game Power 64, julho de 1999. Fica um obrigado por nos sintonizarem novamente. Um abraço a todos e até a próxima. Thank you.